Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos História do X na matemática. Quando eu escrevo, por exemplo, 2x igual a 8, você entende que o x é uma quantidade que eu estou procurando. Mas mesopotâmios, egípcios e gregos antigos não tinham uma simbologia fácil assim. Na verdade, nem símbolo eles tinham. Naquela época, o que se fazia era, essencialmente, escrever tudo. Fariam, por exemplo, 2 vezes uma quantidade é igual a 8. Nesta aula, eu vou mostrar todo o processo através de diversos séculos que nos levaram a sair de uma etapa assim para chegar numa etapa assim. Aqui nós temos o que se chama de álgebra retórica. É tudo falado e escrito. Aqui, álgebra simbólica. Eu começo com um primeiro contexto histórico. Alexandre o Grande teve um vasto império. Pegou a Grécia, veio até o Egito, foi até a Índia, Império da Macedônia. O que me interessa é que Alexandre esteve aqui no Egito e fundou a cidade de Alexandria. Quando o Alexandre morreu, o Império da Macedônia foi dividido e a parte do Egito ficou sob a responsabilidade do Ptolomeu I. Isso ali pelos 300 a.C. O Ptolomeu I fundou a Biblioteca de Alexandria, de tal maneira que por muito tempo o local de grande conhecimento da humanidade era ali, em Alexandria, em particular na biblioteca que se localizava lá. O que me interessa, inicialmente, aconteceu em Alexandria, só que bem depois. Aqui eu estava em 300 a.C. Eu quero falar do Diofanto, que estava lá, mas pelos 250 depois de Cristo. Diofanto foi a primeira pessoa a dar um passo saindo dessa etapa em direção a essa daqui. Diofanto escreveu um livro chamado Aritmética. É assim. O que é a aritmética? Isso aqui em grego é a palavra aritmos, que significa número. Aritmética é a ciência dos números. Então, nesse livro, Aritmética, ou seja, a ciência dos números, o Diofanto trazia uns 130 problemas. Alguns deles tratavam de objetos que, com a nossa notação, são isso aqui, ó, equações do primeiro, equações do segundo grau. Então já vou fixar definições. Isso aqui, ó, equação do primeiro grau. Isso aqui, equação do segundo grau. Para esta aula, de maneira bem informal, quando eu falar álgebra, eu estou falando em resolver equações desse tipo. Eu vou mostrar como é que o Diofanto fazia isso lá no seu livro. Funciona assim. Bom, primeiro você tem que saber o sistema de numeração grego. É interessante que ele não tem o zero. E agora eu vou mostrar algumas palavras em grego. Tá, essa aqui eu já falei. É o aritmos, que significa número. O sistema de numeração deles envolvia as letras. Tem uma letra que não aparecia aí, que é essa daqui, que é o sigma quando ele é utilizado no final de uma palavra. Como essa letra não aparece em nenhuma das outras, ela é boa para ser utilizada com o papel daquilo
que hoje nós chamamos de x. O mais antigo avô de um x é essa letra aqui. O sigma, que ficava no final de uma palavra. É que isso aqui também é sigma, tá? Em grego nós temos duas representações para o sigma. Quando ele fica no meio da palavra, quando ele fica no final da palavra. Agora nós temos aqui, ó, outra palavra. Dinamis. Dinamis significa potência. Do dinamis, que começa aqui com delta, nós temos isso aqui, que é o equivalente ao nosso x ao quadrado. Aqui nós temos quibus. Quibus dá origem ao cubo. Isso aqui, ó, x ao cubo. Então aqui, ó, capa. Isso aqui é o equivalente ao nosso x elevado à quarta, x elevado a 5, x elevado a 6. Isso aqui é a palavra iso, bem conhecida do português, do isósceles, isonomia, que dá origem, olha, ele começa com o iota, é um iota sigma. Então aqui, ó, iota elevado a sigma. O iso é o equivalente ao nosso igual. E aqui nós temos nomadei, que significa unidade, que começa aqui com o mi. Então nós teremos esse símbolo aqui, que estará relacionado com unidade. Eu já explico como é que ele funciona. Então, como é que é a notação para o diofanto? Eu trouxe 3 exemplos que eu inventei aqui. O que é esse símbolo aqui? É o nosso x. O que é o beta? O beta é o 2. Aqui eu tenho x e depois o 2. Isso é o nosso 2x. Ele colocava primeiro o x e depois o 2. Esse símbolo aqui é o sinal de igual. Quanto que vale isso daqui? Isso aqui é o 8. Aqui eu tenho 2x igual a 8. 2x igual a 8. Continuando. O que é isso daqui? Está aqui, ó. É o do nosso x ao quadrado. Alfa. Alfa é o 1. Então aqui eu tenho x ao quadrado 1. Que é o nosso 1x ao quadrado. Isso aqui, ó, é aquele símbolo que é o nosso x. Aqui eu tenho gama. Gama é 3. Se eu tenho x e 3, ele está falando ali em 3x. Agora aquela história do mi elevado a ômicron. Isso aqui é para dizer que o que está na sequência é apenas um número. Quanto que vale o delta? O delta vale 4. Então aqui eu tenho mais 4. Eu tenho 4. Isso aqui é só para dizer que o que segue na frente é apenas um número. Olha aqui o sinal de igual. Beta é o 2. Você está aprendendo como é que se fazia matemática lá em Alexandria nos anos 250. Você nota que o sinal de mais não tinha. Você ia simplesmente colocando lado a lado. Não existia o sinal nem para o mais, nem para a divisão e nem para a multiplicação. Se quisesse multiplicar ou dividir, teria que escrever. Ah, isso vezes isso. O mesmo com a divisão. Mas tinha sinal para o menos. O sinal para o menos é esse que eu vou desenhar aqui, ó. É como se fosse um V virado e ainda tinha essa parte aqui. Isso aqui é um sinal de menos. O que eu tenho aqui? Elevado ao cubo. Alfa. Que eu tenho x ao cubo, o alfa vale 1, ó. O alfa vale 1. Isso aqui é o 1x ao cubo. O sinal de menos, essa coisa aqui. O que é esse símbolo? É o x. O que é esse gama? É o 3. Então aqui eu tenho 3x. Então menos 3x. O menos veio daqui, ó. Esse menos aqui. Isso aqui, o iota elevado a sigma, é o sinal de igual. E aqui o que eu tenho? Eu tenho um iota e um epsilon.
eu tenho um 10 e um 5, isso aqui é um 15. Aqui eu tenho um 15. Então aqui, o primeiro passo que sai de uma álgebra retórica, que é aquela toda escrita, para uma álgebra simbólica. Então aqui, como ele não tinha todos os símbolos, como às vezes ele escrevia essas coisas aqui, nós temos o que se chama de álgebra sincopada. Álgebra sincopada é uma mistura de coisas que são escritas com símbolos. Por exemplo, o Diofanto não tinha o sinal para multiplicação, ele tinha que escrever isso multiplicado por isso. Agora eu vou para a Índia dos anos 600. Ali pelos anos 600, o grande destaque na Índia era o Brahmagupta. E o Brahmagupta era assim, ó. Ele também tinha a sua notação. Aqui tem em sânscrito o que nós falamos como Yavatava. Isso aqui, o Yavatava significa tanto quanto. Isso aqui, em sânscrito, é o tanto quanto. É o equivalente ao nosso X, que representava apenas por esse início aqui, ó. O início da palavra era o equivalente ao nosso X. Aqui eu tenho rupa. Rupa significa número. Representavam apenas por esse início aqui, esse RU aqui. E bhavita é produto, no sentido de multiplicação. Então, como que um indiano dos anos 600 entendia o que está aqui? Esse IA, esse aqui, é o equivalente ao nosso X. Então aqui eu tenho o X. Tá, aqui eu tenho o 2. Esse Ba veio do Bhavita, é o vezes. Esse RU, seguido de um 8, é para dizer que na sequência eu tenho um número 8. X, 2 e vezes é a maneira com a qual ele representava o 2x. E tem aquele mais 8 ali. Isso aqui, ó, é 2x mais 8. Tá, e se fosse menos 8? Se fosse menos 8, bastaria colocar um pontinho aqui em cima do 8. Com aquele ponto ali em cima, nós temos 2x menos 8. Então nós já vimos grego, agora sânscrito. Na sequência eu vou para o árabe. Um pequeno contexto histórico. Eu vou falar sobre o Império Árabe. Começou ali com o Maomé, anos 630 e poucos. Então, o Maomé unificou aquelas diversas tribos que existiam ali na atual Arábia Saudita. Quando o Maomé morreu em 632, houve vários califas em sequência, um matava o outro, mas houve uma razoável estabilidade em 660, quando se instalou a dinastia Omíada. A dinastia Omíada avançou tanto o Império Islâmico que em 732 eles chegaram até a atual França e lá perderam. É a famosa Batalha de Poitiers, quando Carlos Martel derrotou os islâmicos omíadas. E o Império Islâmico avançou para o outro lado também. Em 750, houve uma guerra civil, caiu a dinastia Omíada, subiu a dinastia Abássida. Então estou ali em 750, agora o Império Islâmico, ele é o califado dos Abássidas. O segundo califa
abássida foi o Al-Mansur. Al-Mansur, em 762, fundou a nova capital do Império Islâmico, Bagdá. Bagdá é que é assim. Outro califa da dinastia abássida foi o Harun al-Rashid. O Harun al-Rashid ele é conhecido da literatura. As histórias do Aladim e o Gênio da Lâmpada se passam durante o califado dele. O Harun al-Rashid foi um grande incentivador da cultura e das artes. Ele fundou a Casa da Sabedoria. O que era a Casa da Sabedoria? É o seguinte: o Império Islâmico era bem grande. Fazendo aqui rapidinho. Então o que acontece? Conhecimento da Índia entrava para o Império Islâmico. E aqui, atuais Grécia e Turquia era o Império Bizantino, o Império Romano do Oriente. O conhecimento dos gregos também entrava aqui. Então, no Império Islâmico, começou a entrar muita ciência, tanto do pessoal lá da Índia, quanto do pessoal da Grécia, que fazia parte agora do Império Bizantino. Na Casa da Sabedoria, se faziam as traduções do material, do sânscrito para o árabe, do grego para o árabe. Então, o Harun al-Rashid foi uma pessoa que financiou muitas traduções de livros importantes. Um tradutor de livros e também matemático que criava a sua própria matéria foi o Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi escreveu este livro de álgebra. Tudo isso aqui é o título dele. Tudo isso aqui é o título do livro, escrito ali pelos anos 800. Então, deixa eu colocar aqui, ali nos anos 800, é onde se localiza a publicação desse material. Ali ele faz, entre outras coisas, a resolução de equações do primeiro e do segundo graus. A álgebra, aqui nesse livro, era retórica, ou seja, é aquela coisa de escrever. Era nesse estilo assim, aquele que eu mostrei em que você escreve tudo, não tem símbolos, tem que escrever tudo. E em árabe, a palavra que eles utilizavam para representar o nosso equivalente ao X era essa daqui, o Al-Shayun. Isso aqui. Al-Shayun era o equivalente ao nosso X. Então, quando o Al-Khwarizmi queria dizer, por exemplo, 2 vezes uma quantidade é igual a 8, ele falava 2 vezes o Al-Shayun é igual a 8. Uma tradução, então, aqui é uma tradução razoável para a palavra Al-Shayun é a coisa desconhecida. Então, quando eu escrevo assim, 2x igual a 8, o Al-Khwarizmi diria 2 vezes a coisa desconhecida é igual a 8. 2 vezes Al-Shayun é igual a 8. Agora, um pouquinho de árabe. Vou avançar o tempo. Aqui eu estou em 800, agora eu vou para o ano de 1145, quando aconteceu o seguinte. Vou aqui para a Península Ibérica. Vou desenhar aqui do lado, de maneira bem simplificada, isso aqui, Isso aqui é a Península Ibérica. Aqui, Portugal. Naquela época era menorzinho, era só assim. Eu estou em 1145.
ainda não existia a Espanha, mas tinha o Reino de Castela. Aqui em Castela existe ainda a cidade de Toledo, que hoje faz parte da Espanha. Essa parte aqui de baixo ainda era dominada pelos islâmicos. E aqui ficava Córdoba. É o seguinte, o Império Islâmico tinha dois grandes polos, Bagdá, aqui, e Córdoba. Aqui existia a Casa da Sabedoria, e aqui no Califado de Córdoba acontecia algo muito importante, que era uma razoável troca de experiência entre os europeus e os islâmicos. Na cidade de Toledo se faziam traduções agora do árabe para o latim e mais tarde do árabe para aquilo que virou o espanhol. Então, existia um grande centro de traduções aqui em Toledo, e foi ali em Toledo que, no ano de 1145, o Robert de Chester pegou esse livro do Al-Kharizmi e o traduziu para o latim. Olha só o nome desse livro. Aqui, ó, Álgebra. O que acontece? Esse nome é grandão. Então, havia aquele livro que ficou popular lá no Reino de Castela, e era aquele livro com um nome enorme e tinha o tal do Álgebra. Acontece que de todo o título, apenas a palavra álgebra pegou. Então, isso é a origem da palavra álgebra. É quando esse livro gigantesco aqui, com esse título grande, do Al-Kharizmi, chegou na Europa através da tradução do Robert de Chester, e as pessoas da convivência apenas adotaram esse pedacinho do nome para representar toda essa matéria que era de resolver equações do primeiro e do segundo graus. Ainda falando sobre traduções desse livro, esse livro aí trazia esses símbolos aqui, ó. Então, o livro do Al-Kharizmi trazia esses símbolos aqui. Com o tempo, Al-Kharizmi passou a se chamar aí de algarismos. Nesse sentido assim, ó, o livro do Al-Kharizmi que contém esses símbolos. Ah, esses símbolos são os algarismos. Então é interessante como os sentidos vão mudando um pouco. Então aqui está a origem da palavra algarismo, aqui está a origem da palavra álgebra. Bom, vou avançar o tempo. Agora eu vou para os anos 1200. Nos anos 1200, a Europa ainda se encontrava na Idade Média, então tinha aquele esquema de servidão, a ruralização da economia, mas ali pelos anos 1100 e 1200 começou a surgir um excedente populacional, tinha gente demais, e um pequeno excedente de economia. Além disso, havia muitos nobres sem terra. Para resolver esses problemas de nobres sem terra e gente demais, surgiram as cruzadas. Então a cruzada tinha como objetivo instalar pessoas lá na Terra Santa, pegar riquezas de lá, e também tinha um fim religioso. O que me interessa é este imperador do Sacro Império Romano Germânico, Frederico II, participou de uma cruzada. E ele era um cara que incentivava as artes. Então, aqui uma pessoa que incentivava artes e ciências. Ele pagava para cientistas, eu posso dizer, daquela época. Uma pessoa que ele patrocinou foi o Fibonacci. Fibonacci é assim, ó.
O pai do Fibonacci fazia comércio entre a cidade de Pisa e o norte da África, a atual Argélia. Então isso aqui, ó, é bem naquele início de saída do regime de total servidão. Então eu estou bem naquela época da história em que começa a se reativar a economia monetária. As moedas começam a circular de novo. Pai do Fibonacci fazia negócios com os islâmicos ali no norte da África, de tal maneira que o Fibonacci tinha conhecimento de coisas assim, ó. Essas álgebras aqui, o Fibonacci dominava, ele dominava esses algarismos aqui. Em 1202, Fibonacci publicou um livro, esse aqui, que tinha vários propósitos. Um dos propósitos dele era o seguinte: resolver equações do primeiro e segundo graus, que o Fibonacci aprendeu lá com os islâmicos. Outro propósito desse livro era ensinar como é que se faz câmbio entre moedas. Havia um monte de feudos lá na Europa. Como é que se faz para trocar uma moeda para outra? Esse livro aqui, publicado em 1202, que se chama Liber Abaci, mostra como é que se faz isso. Esse livro aqui foi um grande incentivador dos algarismos indo-arábicos na Europa. O Fibonacci ensinou para as pessoas como é que se usam esses símbolos aí. Porque ali, ó, na Europa, anos 1200, ainda se utilizavam os algarismos romanos, que não servem para fazer contas, por exemplo. Eu peguei uma página bem famosa. O que aparece aqui, ó, é a tal da sequência Fibonacci. Aqui eu tenho o 1, 2, 3, 5, 8. É um livro bem famoso. O Fibonacci era o maior matemático lá dos anos 1200. Por isso que ele era patrocinado pelo Frederico II. A álgebra que aparece aqui no livro é daquela retórica, ou seja, aquela em que é tudo escrito. 2 res equales 8. Agora eu vou de latim. Res é coisa. Equales, igual. O coisa é o nosso x. Então aqui está escrito 2 vezes a coisa é igual a 8. Lembra que o Fibonacci aprendeu matemática com os islâmicos. E os islâmicos, o nosso x, eles chamavam de coisa, né? O Al-Shayun é a coisa desconhecida. Então ele apenas passou para o latim, o Al-Shayun. Então quando você pega agora os materiais do Fibonacci, você vai ler isso aqui. 2 res equales 8. 2x igual a 8. Res significa coisa. Vou avançar o tempo. Agora eu já vou para a Idade Moderna. Então eu vou sair daquele período medieval e vão começar a surgir os estados nacionais. França, Espanha. O grande matemático dos anos 1400 foi esse cara aqui. Ele é mais conhecido pelo seu apelido, é o Regiomontanus, que publicou esse livro aqui em... O livro do Regiomontanus é de 1464. 1464. Esse aqui é o primeiro livro publicado na Europa que trata de trigonometria. É que antes era trigonometria e astronomia ao mesmo tempo. Esse aqui é o primeiro livro só de trigonometria que surgiu na Europa. E tem umas partes desse livro de trigonometria que envolvem álgebra. Lembra que res significa coisa? Eu fui lá, peguei esse original e olha aqui, ó. Peguei só para mostrar isso aqui, ó. Aqui está escrito 20 res, ou seja, aqui eu tenho o nosso 20x. Então,
Ainda nos anos 1400, mesmo com o principal matemático da época, o Regiomontanus, a álgebra ainda era toda escrita. Então aqui, ó, 20 res. Então ele fazia bem ao estilo Fibonacci ainda. Tinha que escrever tudo. 20 res significa 20x. E vou avançando no tempo. Agora eu vou falar de um francês que publicou um livro bem interessante. O Chouquet, se sabe pouquíssimo dele. Era um médico que gostava de matemática e que escreveu em 1484 um livro que não foi publicado. Ele foi publicado só lá nos anos 1800. Então ele escreveu um livro, mas essencialmente guardou para si. E esse livro tem uma anotação muito interessante, que é isso daqui, ó. Deixa eu colocar mais coisas na tela. Isso aqui significa 5x. Esse 1 é que é x elevado a 1. Isso aqui, ó, para o Chouquet significa 3x ao quadrado. Aqui eu tenho 1x ao cubo. Deixa eu colocar o 1 aqui. Então essa é a notação dele. Então começam a surgir símbolos, pelo menos. Não era mais escrito. E aqui, ó, eu peguei uma parte do livro dele que está aqui embaixo. Então o que aparece aqui, que eu reproduzi aqui em cima? O que significa isso? 3x elevado a 7. Isso aqui é o igual. O elevado a zero quer dizer que é x elevado a zero. É só o número. Aqui, ó, eu tenho 3x elevado a 7 igual a 12. Então aqui um material produzido na França em 1484, que tem uma notação interessante. Vou pegar um matemático bem mais importante. O matemático que eu vou falar agora deu aula para o Da Vinci. Em 1509, o Luca Pacioli deu aula de matemática para o Da Vinci. O que me interessa é algo que ele publicou antes. Deixa eu achar a data aqui. 1494. Um famosíssimo livro que é esse daqui, o Suma. Ele é bem conhecido apenas por essa parte do seu nome. O nome completo do livro é enorme. Ele é conhecido apenas como Suma. Nesse livro do Pacioli, ele resolve equações do primeiro e segundo graus, entre outras coisas. Mas na verdade esse livro é bem mais famoso porque é aí que surge a contabilidade. Existe um método de contabilidade, que é o que se usa até hoje, que surge exatamente nesse livro aqui. Eu fui lá, peguei o original, e o que me interessa para esta aula aqui não é o método das partidas dobradas, que é algo de contabilidade, mas é a parte de álgebra desse livro, que funciona assim. O livro é escrito em italiano antigo, então agora eu vou de italiano. Isso aqui, cosa, é coisa. Então, bem razoável que seja o x. Então, você nota que antigamente era o que nós chamaríamos de variável independente, era simplesmente a coisa. O censo é para o x ao quadrado. Esse menos aqui é o menos. O pio é o mais. E o igual é fácil de entender. Então eu peguei uma parte do livro que traz, por exemplo, aqui está bem fácil de observar, ó. Aqui está escrito 2CO, ele deixou um espação e colocou 210. Bom, ele deveria ter colocado algo ao estilo igual aqui, mas não colocou. O que é esse CO que aparece aqui? O CO é o x, que vem aqui, ó, do cosa. Então,
ele escrevia apenas o CO. Então agora eu estou na região da atual Itália, quase lá nos anos 1500. E esse grande matemático, que foi o Luca Pacioli, escrevia assim, utilizando o CO. Aqui eu inventei um exemplo. Então o que eu tenho aqui? Com a notação do Luca Pacioli. O que é esse CE? O CE vem aqui do censo. Então aqui eu tenho 1x ao quadrado. Esse m... Deixa eu limpar um pouco a minha tela aqui. Ó. É assim, ó. O coça, que é o x, é só o CO. O x ao quadrado vai ser só o CE. O menos vai ser só o m. O mais vai ser só o p. E o equalis, às vezes ele pegava o a e o e. Então ficou aqui, ó, 1x ao quadrado menos 5x é igual a 0. Na notação do Luca Pacioli, isso aqui, ó, 1x ao quadrado menos 5x igual a 0. E esse livro foi muito influente, ele era um sucesso da época. Vou avançar. Ainda na região da atual Itália. Eu tinha dito que o Luca Pacioli deu aula de matemática para o Da Vinci. O pai do Cardano foi amigo do Da Vinci. Então agora o pai desse cara aqui é que teve contato com o Da Vinci. Então eu estou bem ali na Itália da época do Renascimento Cultural. O Cardano, ele é muito famoso, pois foi o primeiro a publicar a solução de uma equação de grau 3. Isso se deu em 1545, neste famoso livro aqui, o Ars Magna. Eu fui lá, peguei o Ars Magna, e o que me interessa é isso daqui, que é a maneira com a qual ele escrevia as equações. Deixa eu colocar mais coisas aqui na tela. É assim, eu peguei o que está aqui no livro e escrevi aqui. Depois tem uma parte que está aqui embaixo que eu escrevi aqui. Então agora você vai ver como é que o Cardano escrevia isso. Cube P6. Isso aqui vai ser x ao cubo mais 6. Cube de cubo. O P, eu estou falando em italiano, ainda mantém essa ideia do P aqui, ó, da palavra mais. Esse REB é o que ele adotava como x. Então aqui eu tenho 6x. Isso aqui, ó, é 6x. E ele escrevia assim, igual a 20. Então aqui o igual. Então, ó, x ao cubo mais 6x é igual a 20. E agora um mais desafiador aqui. Isso aqui tudo é a raiz cúbica. Então tem esse R, veio um cubo ali. Isso é a raiz cúbica. Isso aqui é só a raiz quadrada. Raiz quadrada do 108. O P é o mais 10. Então isso aqui, ó, essa parte aqui é o que eu representei em azul. Tem um sinal de menos aqui. Aqui eu tenho menos. Agora aqui, ó, raiz cúbica da raiz quadrada de 108 menos 10. Então, na notação do Cardano, essa coisa toda aqui é isso daqui. Então, imagina a dificuldade que era na época resolver equações cúbicas, que são esse objeto aqui, que com a nossa notação simplificada são bem feios, usando a notação da época. Era muito trabalhoso. Esse livro aqui em particular, ele é terrível de se ler. Ele é muito difícil. Bom, vou sair da Itália renascentista.
Agora uma passada rápida na Inglaterra. Robert Recorde foi médico do irmão e da irmã da grande rainha Elizabeth. Então aqui eu tenho um médico que gostava de matemática. Então ele foi médico na corte lá da Inglaterra. Irmãos da rainha Elizabeth I. O Robert Recorde, em 1557, foi o cara que inventou o sinal de igual. E aqui, ó, o que está escrito no livro dele isso aqui é 14x. Um mais aqui, esquisitão, mas dá para ver que era o mais. Esse símbolo aqui, ó, era só para marcar que era unidade. Então, mais 15 igual a 71. Então, ele utilizava esse símbolo aqui, ó, para ser o x. Então, pelo menos já surgiu um símbolo para representar a quantidade desconhecida. Porque antes aqui ainda estava com letras, antes disso se escrevia, né? Se você pegar aqui, ó, bem antes lá por exemplo, com regiomontanos ou com Fibonacci que se escrevia, a notação está avançando. Agora surgiu um símbolo que ele é bastante parecido com o X também, o nosso X atual. Não é um X, mas é um símbolo parecido. Então esse aqui era o X lá. Esse livro do Robert Recorde foi o principal livro de álgebra da Inglaterra lá dos anos 1500. Então aí passei um pouco pelo inglês também. Agora eu vou para a região da atual Alemanha. Bom, o Lutero foi aquele cara que rompeu com a Igreja Católica, né? Então aqui surge a Igreja Luterana. Um dos primeiros pastores da Igreja Luterana foi o Stiefel. E o Stiefel era um grande matemático. Foi o maior matemático ali dos anos 1500 na região da atual Alemanha. E ele escreveu este livro aqui. Deixa eu ver se eu tenho a data desse aí. Em 1544. E o livro do Stiefel traz uma novidade bem interessante, que é o que aparece aqui. Ele repetia as letras. Nesse sentido, deixa eu pegar um cara qualquer aqui atrás. Por exemplo, aqui com o Pacioli. Ele tinha a palavra coça para o x, depois tinha o censo para o x ao quadrado. Então ele usava palavras diferentes. Deixa eu pegar o outro para deixar mais claro o que eu estou falando. Vou pegar um bem antigo. Vou pegar aqui vou voltar lá no início. Aqui, ó. Aqui eu tenho um x, aqui eu tenho um x ao quadrado. São objetos muito diferentes. O Stiefel teve uma ideia. Quem sabe o nosso atual x ao quadrado não dava para representar simplesmente como x vezes x. É isso que foi a grande sacada do Stiefel. Ao invés de criar um símbolo para o x e um símbolo para o x ao quadrado, ele criou apenas um símbolo para o x. E o x ao quadrado é aquele símbolo vezes ele mesmo. Então aqui surge uma notação que é muito simples. Eu não preciso ficar inventando novos símbolos para cada potência. O x ao cubo passa a ser simplesmente isso, isso, isso. Claro que aqui eu escrevi com a nossa notação, né? O símbolo que ele usava era esse aqui assim, ó. Aqui tem outra expressão que ele faz repetindo as letras. O símbolo do Stiefel era muito parecido com esse aqui do Robert Recorde. Então agora surgiu a ideia de simplesmente escrever assim. Você escolhe um símbolo para a coisa
E o do x ao quadrado, com a nossa notação, é só aquela coisa vezes aquela coisa de novo. Essa mesma ideia também surgiu na Inglaterra, com o Thomas Harrod. Então aqui eu tenho... O Thomas Harrod, ele morreu em 1621 e ele não publicou. A publicação foi só depois que ele morreu, 1631. Então se pegaram os materiais dele e publicaram. E o Thomas Harrod teve a mesma ideia, que está aqui, ó. Aqui aparece 2a e a, ou seja, 2a ao cubo. Isso aqui foi um grande avanço, porque até essa ideia que o Harrod teve de maneira independente, que o Stifel também teve, as pessoas inventavam um símbolo para o x, outro símbolo para o x ao quadrado, outro símbolo para o x ao cubo. Apenas como uma curiosidade rápida, o Thomas Harrod, ele participou da primeira expedição de ingleses para fundar uma colônia permanente na região dos Estados Unidos. E lá, no atual Estados Unidos, o Thomas Harrod aprendeu a fumar tabaco. Voltou para a Europa, viciado em tabaco. Provavelmente, ele é a primeira pessoa registrada a morrer de câncer causado pelo uso do tabaco. Então aqui, provavelmente foi ele o primeiro a morrer de câncer causado por ficar fumando. Esse cara que teve também, de maneira independente, essa ideia de representar um único símbolo e ficar repetindo ele, para facilitar a notação. Bom, agora eu vou para a França, com o Viette. O Viette publicou um livro em 1591. O Viette, ele é mais avançado do que todos esses outros que eu falei. Ele é quase o que nós temos atualmente. Qual é a grande diferença do Viette para todos os outros? É que os outros trabalhavam assim, ó. Por exemplo, vamos estudar as equações de primeiro grau. Então eles davam exemplos numéricos e dividiam em casos. Ah, tem esse caso aqui. Os autores anteriores trabalhavam em casos específicos. Às vezes as respostas eram dadas por truques algébricos. O Viette é o primeiro cara a trabalhar com a nossa notação de maneira geral. Então ele procura soluções gerais. Por isso que ele é considerado mais avançado que todos os outros que passaram aí. Eu fui lá, peguei o original dele também. E eu vou explicar o que está escrito aqui, ó. Logo aqui no início. Bom, ele foi avançado no sentido de que trabalhava com casos gerais, mas a notação dele ainda não era tão boa. Então ele chegou perto, mas não foi lá. Então eu vou traduzir o que está escrito aqui. Então de novo é latim. Tá, eu sei que aqui tem um A, mas eu já vou passar para a nossa notação. Eu vou escrever como um X. Tá, aqui ó, quadrado. Então A quadratum é o nosso equivalente a x ao quadrado. Menos. D plano. D plano é o nosso... vou deixar o D aqui, dx. Então D plano, dx, aqui igual G, que é o G, menos B em A significa B vezes A. Só que o A é o nosso X aqui. Então, do material do Viette, o que nós temos é isso aqui, ó. X ao quadrado menos dx é igual a G menos B vezes X. Então você nota que ele trabalhou aqui, ó, D, G, B. Ele está trabalhando nesse formato aqui, ó, casos gerais. Só a notação que não era
boa o suficiente, mas já é considerado um grande avanço. Ele é essencialmente o último até chegar à notação atual. A notação atual é de 1637, com René Descartes, que publicou o famoso livro A Geometria. Eu fui lá, peguei o original, e é exatamente aqui que aparece pela primeira vez, no primeiro livro do assunto, a letra X utilizada da maneira com a qual nós fazemos atualmente. Isso aqui deve ser bem comum para você, um estudante moderno. Quando está escrito assim, você entende que o X é o que eu estou procurando e esse A e esse B aqui são constantes que foram fixadas. Eu só não sei quanto é que vale, mas já estão fixadas. Quem pode variar aqui é o X. A primeira pessoa a escrever assim, que é o formato com o qual você aprende hoje na escola, foi o René Descartes, exatamente nesta página aqui. Então, a ideia do Descartes foi assim, ó. Quando eu escrevo ax mais b igual a zero, você já está acostumado a pensar que o x é a coisa a ser procurada e o a e o b são números que já foram fixados. O mesmo se eu escrever assim, ó, AY mais B, você vai ter essa ideia. AZ mais B. Então, o uso das últimas letras do alfabeto para representar a coisa, ou seja, a incógnita, isso é a ideia do Descartes. Ele não deixou escrito por que é que ele fez essa escolha. Então, a resposta, por que é que nós utilizamos o X na matemática para representar a quantidade desconhecida? A resposta correta é: não sabemos. Foi algo que se passou na cabeça do René Descartes e que todo mundo gostou. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.